Em uma terra distante, existia um país chamado Urs. Em sua capital real, estava ocorrendo uma cerimônia especial. Esse evento foi planejado para conceder uma bênção divina a todos que atingissem a idade de 15 anos. Um grande número de pessoas havia se reunido em um grande salão onde um homem as chamava uma a uma para receber as habilidades concedidas. Essas habilidades eram consideradas parte do poder de Deus. Notavelmente, essas habilidades recebiam títulos e classificações que variavam de classificação F a classificação SSS. A obtenção da prestigiosa classificação SSS era rara, mas as habilidades podiam ser aprimoradas com o tempo. SSS, embora isso exigisse um esforço maior do que o normal. Algumas habilidades eram aparentemente mundanas, como cozinhar, mas, se dominadas, elas podem transformar alguém em um chefe de primeira linha. Muitas pessoas conseguiram empregos que correspondiam às suas habilidades, garantindo um futuro promissor. Acreditava-se amplamente que ter uma habilidade de nível C ou superior garantia uma vida livre de dificuldades financeiras. Entretanto, havia opiniões diferentes, com alguns sugerindo que a habilidade concedida estava ligada ao talento natural do indivíduo. Pessoalmente, acho que foi uma questão de sorte. Nosso personagem principal, Yuri, também esperava adquirir uma boa habilidade. Ele ansiava por uma vida lenta e pacífica. Sua amiga íntima, Rino, também recebeu uma habilidade. Depois de receber sua habilidade, ela se aproximou de Yuri, em um tom abafado, revelou que havia recebido uma habilidade extraordinária conhecida como Aumento do Poder Mágico. É uma habilidade de nível B que aprimora as habilidades mágicas. Yuri ficou feliz por ela porque, com essa habilidade, ela poderia se tornar uma maga no futuro. Rino se perguntou se também poderia escolher se tornar uma sacerdotisa, mas não conseguia decidir. Então, ela pediu conselhos a Yuri. Yuri disse que seria maravilhoso seguir a profissão que mais se deseja. Rino ficou feliz ao ouvir isso e sugeriu que, quando ela se tornasse uma aventureira, eles deveriam formar um grupo juntos. Havia também uma profissão para aventureiros que ganhavam a vida fazendo viagens ousadas. Yuri pensou que, se Rino recebesse uma habilidade voltada para o combate, seria comum que ela se tornasse uma aventureira. Yuri, que ainda não tinha recebido uma habilidade, não podia fazer nenhuma promessa. No entanto, os magos com maior poder mágico eram muito procurados, e é por isso que Rino talvez nem precisasse formar um grupo. No entanto, algumas habilidades podem sofrer discriminação. Em determinadas situações, sua habilidade exclusiva pode ser seu trunfo, portanto, é melhor não compartilhá-la com muita facilidade. Yuri também esperava obter uma habilidade de nível C ou superior. O sacerdote chamou o nome de Gorg, e eles notaram que ele não estava lá. As pessoas na multidão começaram a sussurrar, dizendo que não o tinham visto por perto. Houve um distúrbio nos arredores ontem, então ele pode estar envolvido nisso. Gorg é uma pessoa muito forte e agressiva. No entanto, ele também é rude e egoísta, conhecido por causar problemas e recorrer à violência quando não gosta de algo. Yuri pensou que ele poderia estar tentando causar problemas aqui também. Naquele momento, Gorg chegou e fez uma entrada barulhenta, chutando a porta com a perna. O padre ficou chateado com ele por ter se atrasado, então ele se desculpou e foi até o altar para receber sua habilidade especial. Yuri esperava que Gorg não recebesse uma boa habilidade. Depois de alguns instantes, Gorg começou a rir descontroladamente. Ele exclamou: "Recebi o título incrivelmente raro de lutador supremo com uma classificação SSS. Eu realmente sou o escolhido." Isso surpreendeu Yuri porque esse título normalmente concede a você 10 vezes mais pontos de experiência. Ele ficou se perguntando por que Deus daria tal coisa a um encrenqueiro. Os pontos de experiência são cruciais para melhorar suas habilidades e níveis. Não posso deixar de me preocupar com o quanto Gorg crescerá com esse título. Enquanto ele estava perdido nesses pensamentos, o sacerdote chamou o nome de Yuri para subir ao altar. Gorg mencionou: "Talvez você também consiga uma boa habilidade, mas não será tão notável quanto a minha." Yuri esperava secretamente por uma boa habilidade. De repente, ele sentiu que todo o seu corpo estava cheio de poder. Ele recebeu uma habilidade de nível SSS, mas ele não tinha certeza do que era. Quando viu o nome da habilidade, segurou a cabeça em sinal de frustração. Naquela noite, ele foi para as montanhas para clarear as ideias. A habilidade que ele havia recebido chamava-se Transferência de Vida. Ele disse a Reno e a seus pais que não compartilharia se recebesse
escolhesse uma habilidade ruim. É uma habilidade milagrosa que permite que você troque a vida de outra pessoa pela sua própria. Não existe nenhum item ou magia que possa reverter a morte, mesmo que existam curas para ferimentos e doenças. É uma habilidade muito procurada pelos detentores do poder porque pode salvar vidas. Yuri começou a entrar em pânico, pensando nas consequências de ter essa habilidade. No passado, aqueles que recebiam essa habilidade eram capturados e aprisionados pela realeza, submetidos a técnicas de dominação. Ele não queria morrer ou desistir de sua vida por outra pessoa. Ele pensou se esse era o karma de Gorgantes, e agora ele estava sendo punido com essa habilidade. De repente, um dragão gigantesco apareceu. O que foi ainda mais surpreendente é que havia uma pessoa brilhante com o dragão. O dragão estava perseguindo essa pessoa. Após alguns segundos, o dragão a atingiu e foi embora. Yuri correu para a pessoa que estava gravemente ferida no chão. A julgar pela aparência, ele se perguntou se ela era um anjo ou talvez parente de um deus. Naquele momento, ele tomou uma decisão. Ele pensou: agora que vou morrer por causa da habilidade que recebi, quero pelo menos escolher como vou morrer. Pode parecer inútil, mas minha habilidade é muito importante. Portanto, farei minha própria escolha. Ele decidiu usar sua habilidade de transferência de vida para curar o anjo e trocou sua força vital com a dela. Ele caiu inconsciente no chão. De repente, ouviu uma voz chamando seu nome. Lentamente, ele abriu os olhos e viu um avô radiante diante dele. Ele se viu em um mundo vazio, onde todas as árvores, a grama e o céu haviam desaparecido, deixando apenas um grande espaço vazio. O avô lhe agradeceu por salvar sua filha. O anjo que ele havia ajudado antes era a filha desse avô. Ele explicou: minha filha caiu do reino celestial, e havia um dragão negro maligno lá, que eles consideram um inimigo natural dos deuses. Minha filha ainda é uma aprendiz e não é forte o suficiente. Eu também não podia usar meu poder de forma imprudente no reino inferior, e não havia nada que eu pudesse fazer. Quando se trata de ressurreição, mesmo com meu poder, levaria centenas de anos com a deusa. Mas seu sacrifício trouxe minha filha de volta à vida. Eri ainda estava processando a informação, percebendo que esse avô era um deus e a pessoa que ele havia salvado era uma deusa. Ele perguntou se esse era o motivo pelo qual lhe foi concedida essa habilidade. No entanto, o homem negou e explicou que todas as habilidades são destinadas ao benefício da humanidade. A transferência de vida foi concedida a Yuri para uma missão importante que estava por vir. Essa situação havia resultado em sua morte incomum. O homem disse: pela autoridade de Deus, eu o ressuscitarei e o enviarei de volta. Você salvou a vida da minha filha, portanto, merece um milagre dessa magnitude. Yuri ficou entusiasmado com a perspectiva de poder viver novamente. Entretanto, de repente, ele se lembrou dos perigos que poderia enfrentar se voltasse ao seu mundo. Para sua surpresa, o homem o informou que não poderia conceder-lhe a mesma habilidade novamente, pois ela já havia sido usada. Como pedido de desculpas, ele ofereceu a Yuri uma bênção especial. Ele sugeriu: que tal receber 1 milhão de pontos de experiência todo mês? Não é equivalente à habilidade de transferência de vida, mas ainda é valioso. Yuri ficou surpreso porque, com essa quantidade de pontos de experiência, ele poderia se tornar um dos mais fortes em poucos anos, e sua habilidade seria ainda maior. Ele pensou: eu deveria ser um pouco mais ambicioso e pedir a Deus uma habilidade melhor agora que tenho a chance. Ele disse a Deus: 1 milhão por mês é um luxo, eu só preciso receber um. Em troca, quero que você dobre a quantidade de experiência que recebo todo mês. Por exemplo, no próximo mês seriam 2, e no mês seguinte, 4. O Deus começou a fazer cálculos para determinar se esse era um pedido razoável, então Yuri rapidamente acrescentou que o valor seria de 95 em um ano. Ele acreditava que, ao apresentar esse número como mais modesto, o Deus estaria mais propenso a conceder seu desejo incrivelmente poderoso. Com esse sistema de duplicação, até mesmo uma pequena quantia poderia se transformar em uma soma substancial ao longo do tempo. Em um curto período de 3 anos, ele alcançaria um número enorme. Depois de realizar seus desejos e conceder-lhe esse poder, o Deus informou a Yuri que era hora de retornar à Terra. No entanto, alguém pediu que ele esperasse. Era a filha que ele havia salvado, uma deusa linda e de aparência divina. Ela expressou sua gratidão a Yuri por ter salvado sua vida e se apresentou como Fortuna, a deusa do amor. Encantado com sua beleza sobrenatural, Yuri não pôde deixar de pensar: eu estava tão concentrado em salvá-la que nem percebi como ela é divina. Fortuna então lhe disse: tenho um presente para você. E ela se aproximou dele, beijando no rosto. Ela disse: o beijo de uma deusa traz boa sorte. Portanto,
eu o abençoarei. Yuri corou e sentiu seu coração acelerar de felicidade. Ele acreditava que essa era a melhor bênção que poderia receber em sua vida. Com isso, os deuses o enviaram de volta à Terra. Yuri pensou que, em alguns anos, sua vida seria excepcionalmente agradável. No entanto, isso era apenas um pensamento. Neste mundo onde os monstros vagam pelas ruas, Yuri não queria correr o risco de se meter em problemas ou se machucar por causa de assuntos triviais. Assim, ele decidiu frequentar o ensino médio para aprender várias técnicas de luta e, o mais importante, para acumular pontos de experiência durante a vida escolar. Não importa quantos pontos de experiência ele obtivesse, nunca era demais. Esses pontos eram essenciais para adquirir habilidades além daquelas concedidas na cerimônia de dádiva divina. Mesmo depois de obter uma habilidade, ele ainda precisava de pontos de experiência para aumentar o nível dela. Se o poder não fosse compatível com a habilidade, ela não seria eficaz. Portanto, ele também precisava aumentar seu próprio nível. E os pontos de experiência eram cruciais para isso. Mais importante ainda, o principal motivo pelo qual ele buscava pontos de experiência era para adquirir novas habilidades. Yuri tinha em mente uma habilidade específica, chamada Skill Domination, que podia bloquear a habilidade de um oponente e até mesmo roubá-la dele. Infelizmente, ele não tinha pontos de experiência suficientes para obtê-la. Geralmente, as habilidades ficam disponíveis após o cumprimento de determinadas condições. Por exemplo, se você continuar treinando com uma espada, seu nível de treinamento aumentará. Enquanto examinava seu quadro de status, ele subitamente notou uma habilidade chamada espadachim, mas não se lembrava de quando a havia adquirido. Então, ele se lembrou do momento em que a deusa o beijou como uma bênção, e percebeu que devia ser por causa disso. Receber uma habilidade rara devido à bênção da deusa era de fato uma vantagem significativa para ele. Economizar 10 milhões de pontos de experiência pode parecer impossível, mas para alguém como Yuri, que recebe pontos de experiência todos os meses, isso era viável. No entanto, no dia seguinte, quando ele tentou verificar suas habilidades, percebeu que a tela havia desaparecido. Aparentemente, as habilidades só estavam disponíveis para aquisição no dia em que o deus lhe concedia pontos de experiência a cada mês. Felizmente, no mês seguinte, ele teve a oportunidade de obter uma habilidade de nível SSS chamada Time Magic, que permitia ao usuário parar o tempo. Lamentavelmente, ele não tinha pontos de experiência suficientes para adquiri-la. Ele pensou, se as habilidades aparecem aleatoriamente, então eu deveria primeiro acumular muitos pontos de experiência para garantir que eu possa obter as habilidades que quero sem problemas. Essa percepção o deixou feliz, e ele começou a imaginar seu futuro brilhante com entusiasmo. Em seguida, ele foi para a escola e, por acaso, era o dia da orientação. A primeira pessoa a se apresentar foi uma garota chamada Michelle, que contou que havia recebido o título de herói. Depois dela, um garoto chamado Tatsuguri, que era um grande sábio, uma garota chamada Sumiris, que era uma santa, e um garoto chamado Aizeia. Quem era um mestre espadachim? Michelle parecia bastante entusiasmada por causa da conexão entre seus títulos. Ela perguntou sobre o paradeiro de Gorg. Aizeia informou que Gorg considerava as apresentações um incômodo e que havia saído mais cedo. Eri ficou ali em estado de choque ao perceber que todos eles tinham habilidades tão extraordinárias. Parecia que de repente havia um influxo de títulos lendários na escola. Yuri não pôde deixar de pensar que não era uma coincidência o fato de Gorg possuir a habilidade Lutador Supremo. Dizia-se que, com a chegada do herói, o Lorde Demônio também apareceria. O Lorde Demônio estava intimamente ligado ao herói. Os escolhidos como heróis e seus seguidores foram retratados como amigos íntimos para garantir que pudessem se encontrar facilmente. Em outras palavras, havia uma grande possibilidade de que o Senhor dos Demônios retornasse em um futuro próximo. Em seguida, foi a vez de Yuri fazer sua apresentação. Ele se levantou e disse: "Meu nome é Yuri Pirenade. Por favor, não me pergunte sobre minha habilidade, pois ela é apenas uma classificação F decepcionante." Então, Rino chegou. Ela acenou para Yuri e disse alegremente: "Estamos na mesma classe. Vamos nos sair bem juntos nos próximos 2 anos." Yuri ficou encantada com o fato de estarem na mesma classe e sentou-se ao lado dele. Yuri comentou: "Este ano está cheio de pessoas altamente qualificadas,
e Rino se perguntou se o Lorde Demônio poderia retornar em breve. Yuri acreditava que Rino também possuía uma habilidade forte e que ela seria útil quando o Lorde Demônio retornasse. No entanto, Rino estava simplesmente feliz por estar com Yuri. Enquanto conversavam, alguém de repente empurrou Rino por trás, fazendo com que ela perdesse o equilíbrio e caísse sobre Yuri. Acabou sendo Gor, que estava olhando para eles com olhos furiosos, deixando Yuri bastante assustado. Gor perguntou: "Qual é o seu nome?" Ele achava que já tinha visto Yuri em algum lugar, mas não conseguia se lembrar onde. Michelle também se aproximou deles e Yuri também lhe pareceu familiar. Ela perguntou: "É apenas minha imaginação? Ou já nos encontramos antes? Eu me pergunto porque parece que eu o conheço há muito tempo. É como uma conexão do destino." Yuri contemplou. A habilidade transferência de vida foi dada a mim para poupar a vida do herói. Talvez essa seja a missão maior que Deus quis dizer. Após a cerimônia do presente divino, tive a sensação de que cada célula do meu corpo passaria por uma mudança significativa. Talvez meu status tenha mudado por eu ser o único com a habilidade de ajudar o herói. Se eu não tivesse usado a transferência de vida naquela deusa, poderia ter tido a chance de fazer parte da equipe do herói. Agora que não tenho a habilidade de transferência de vida, só posso pensar nisso. Rino informou a Michelle que ela e Yuri se conheciam há muito tempo e que Yuri nunca havia se envolvido com Michelle. Isso deixou Michelle nervosa e ela perguntou se Yuri era o namorado de Rino. Rino, confusa e corada, esclareceu que ela e Yuri eram realmente bons amigos e deu uma risadinha, dizendo: "Se for esse o caso, parece destino. Eu deveria ir atrás dele." Rino rapidamente interrompeu e mencionou que Michelle provavelmente tinha coisas mais importantes para fazer. Yuri pediu que eles se acalmassem. Michelle parecia estar gostando da situação. Enquanto Rino se preocupava em saber se Michelle era o tipo de garota que Yuri gostava, Yuri sentiu um olhar intenso vindo de trás. Todos os garotos da classe já estavam com inveja dele porque ele estava cercado por duas belas garotas, e parecia que eles estavam brigando por ele. A situação estava fugindo do controle de Yuri, pois ele não sabia como acalmar Rino ou explicar aos outros meninos que não era o que eles estavam pensando. Tudo o que ele queria era uma vida escolar tranquila e sem incidentes, o que agora parecia um sonho. O tempo passou e já se passaram 4 meses no ensino médio. O ciúme dos outros rapazes permanece inalterado porque eles ainda acreditam que ele está sempre rodeado por duas belas garotas, o que é imperdoável. 2 garotos chamados Ken e Gelmud se aproximaram das garotas e sugeriram que elas deixassem o cara do ranking em paz e saíssem com eles. Eri cumprimentou os dois, mas eles a ignoraram, pois estavam concentrados apenas nas meninas. Quem tem a habilidade de criar a espada sagrada, e Gelmud possui a habilidade de lutar com o poder de um anjo em seu corpo. Michelle lhes deu uma resposta direta. Disse: "No momento, estou conversando com Yuri. Portanto, se quiserem se divertir, peçam a outra pessoa." Rino disse o mesmo, expressando sua preferência por ficar com Yuri. Os dois foram embora depois de ouvir isso. Yuri ponderou: "Na verdade, minha turma não está apenas repleta de pessoas com habilidades poderosas, mas, por alguma razão, todos parecem ser encrenqueiros. Eu realmente não entendo os critérios pelos quais essas habilidades de alta classificação são dadas. Será que é apenas aleatório?" Depois que Ken e Gelma saíram, Michelle e Rino voltaram a concentrar sua atenção em Yuri. Michelle comentou: "É incrível que o herói esteja se aproximando de você, e você nem parece incomodado com isso. Definitivamente, Eri vai se tornar importante." Reno acrescentou: "Eu já disse a ele várias vezes para aumentar o nível, pois é arriscado andar por aí com um nível tão baixo, mas ele não me ouve." Eri respondeu: "Estou pensando em aumentar um pouco meu nível básico a partir de agora." Ele verificou seu quadro de status e descobriu que finalmente tinha 30.000 pontos de experiência, o que significava que ele poderia obter a habilidade da deusa. A habilidade de precisão não é uma habilidade de classificação que pode detectar e analisar as habilidades de objetos, humanos, e até mesmo de monstros. Ele decidiu experimentá-la imediatamente e a testou em uma maçã para determinar suas características. No entanto, sua habilidade só revelou que se tratava de comida. Isso foi decepcionante porque, além de seu nível básico ser 1,
Ele também ficou sem MP uma vez e não conseguiu avaliá-lo adequadamente com um nível de habilidade 1. Como aumentar a habilidade para o nível 2 exigia o dobro dos pontos de experiência usados para adquiri-la, ele concluiu que seria melhor aumentar seu nível básico primeiro. A vantagem mais significativa de pertencer a uma geração de heróis são suas habilidades poderosas. Eles caçam monstros fora do campus para ganhar uma quantidade substancial de pontos de experiência que normalmente não obteriam. Yuri elaborou um plano para observar um herói derrotando um monstro de modo que ele não precisasse lutar, mas ainda assim pudesse ganhar pontos de experiência apenas observando. Ele esperava alcançar o nível básico 2 na aula de amanhã. Na sala de aula, como de costume, os três estavam sentados juntos quando um professor se aproximou e pediu ajuda a Michelle. Ele queria discutir a próxima aula com ela e contava com ela como uma aluna heroína. Yuri estava sorrindo enquanto observava Michelle, e Reno percebeu isso. Ela lhe perguntou que tipo de garota ele gostava. Yuri teve dificuldade para responder, pois ele mesmo não tinha certeza. Depois de alguns instantes, ele disse: talvez uma garota com quem eu possa relaxar, como fazer um piquenique, saborear uma comida deliciosa e relaxar junto. Reno respondeu: se for esse o caso, tenho a sensação de que Michelle não é a garota certa. Yuri, olhando para Reno, pensou: se Reno arrumar um namorado, vou me sentir como um pai mandando sua filha embora. Mas logo percebeu que estava se deixando levar pelos pensamentos. De repente, eles perceberam uma briga. Era Gorg causando problemas novamente. Ele deu um soco forte no rosto de um cara só por tê-lo esbarrado, embora o cara tenha se desculpado. O garoto chorou de dor e disse: você não precisava me bater. Mas Gorg não deu ouvidos. Gorg deu-lhe outro chute no rosto, fazendo com que o garoto caísse no chão. Com uma voz fraca, o garoto pediu ajuda, mas, aparentemente, todos na classe estavam com muito medo de Gorg para dar um passo à frente. Gorg não parou e agarrou o garoto pelos cabelos. Os outros alunos estavam com muito medo de chamar o professor. Yuri achava que chamar os professores seria inútil. A escola não interviria porque Gorg era um candidato herói. Apesar de ser um candidato herói contra o Lorde Demônio, havia algo de errado com aquele cara. Yuri se perguntou: que tipo de herói bateria em caras mais fracos? Frustrado, ele gritou para que Gorg parasse com a bobagem. Gorg olhou para trás e viu Yuri parado ali. Reno estava em pânico porque sabia que Gorg era muito mais forte que Yuri. Por fora, Yuri estava tentando parecer durão, mas, por dentro, estava tremendo de medo. Ele se perguntou por que havia intervindo. Ele não era um cara muito justo. Ele só queria relaxar e passar o tempo aqui sem problemas. No entanto, havia algo nesse cara que ele não conseguia perdoar, intimidar os outros. Gorg se aproximou de Yuri com um sorriso no rosto e disse: já que você interrompeu minha diversão, prepare-se para enfrentar as consequências. Yuri pensou: agora que eu fiz isso, não tenho outra escolha. Não posso demonstrar fraqueza, mas realmente não quero me machucar seriamente. Gorg deu um soco, mas foi interrompido no meio do caminho por outra pessoa. Foi Michelle quem bloqueou o punho dele com a mão e disse para ele parar. Ela disse que ferir uma pessoa mais fraca só prejudicará sua reputação. Gorg ouviu, não disse nada em troca e foi embora. Depois que ele saiu, Michelle explicou: o Gorg não parou porque eu disse para ele parar. Ele parou porque acha que não vale a pena lutar com você. Você está sendo menosprezado. Yuri não se sentiu bem com isso, mas agradeceu a ajuda dela. Ela sorriu e disse: pensei que você fosse apenas um cara tranquilo, mas você é surpreendentemente apaixonado. Você pode realmente se tornar um figurão um dia. Yuri pensou: fui salvo pela Michelle desta vez, mas terei de evitar erros futuros para usar com tranquilidade a grande quantidade de pontos de experiência que tenho. Em um palácio, uma princesa olhava pela janela quando alguém lhe disse que Sua Majestade havia pedido que ela fosse demonstrar sua gratidão. Seu nome era Filia, e ela era uma princesa. Ela disse: as pessoas da minha idade estão se tornando heróis, recebendo poderes especiais para lutar contra o Lorde Demônio. Eu gostaria muito de conhecê-los. Esse tem sido meu sonho há anos. A princesa visitou a escola para se encontrar pessoalmente com outras crianças. Todos na escola ficaram agradavelmente surpresos com o fato de ela ter vindo pessoalmente para apoiá-los. Ela era uma garota incrivelmente bonita com olhos bondosos. Ela olhou para eles com gratidão e falou suavemente, dizendo: embora a ressurreição do Lorde Demônio esteja prevista, é realmente reconfortante que pessoas como vocês tenham nascido em nosso país. Nossa família real os apoiará tanto quanto possível. Então, por favor, salvem este mundo. Eri ficou surpreso, pensando: conheço a princesa desde pequeno,
mas só a vi de longe. Agora ela está bem na minha frente. Isso é incrível. Sua elegância e beleza reais cativaram homens e mulheres. Um professor apresentou a princesa aos alunos que haviam recebido seus títulos. Michelle se apresentou à princesa e disse: "É uma honra conhecê-la. Um título é uma habilidade muito mais rara do que as habilidades normais, especialmente o título de herói, que permite que você adquira grandes habilidades que ninguém mais pode adquirir." O professor continuou a apresentar os outros alunos com títulos à princesa, enquanto os que não tinham títulos apenas observavam a cena. O tempo passou rapidamente e já havia se passado mais de alguns meses desde que Yuri começou seu segundo ano, mas ele ainda não havia adquirido nada substancial, exceto a habilidade de avaliação precisa. Neste mês, ele recebeu mais de 16.000 pontos de experiência de Deus. Ele planejava usar alguns deles para aumentar seu nível básico. Seu nível básico ainda estava em 10, enquanto outros estavam em 20. Ele agora tinha o apelido de ladrão de pontos de experiência porque costumava acompanhar usuários de habilidades mais fortes e vê-los lutar para obter pontos de experiência gratuitos. Quando estavam prestes a sair, a princesa os parou e perguntou ao professor sobre o título de Yuri. O professor a informou que Yuri não tinha nenhum título e que só possuía uma habilidade de nível F. A princesa olhou para Yuri com preocupação em seus olhos. O coração de Yuri se acelerou quando ele pensou: talvez a princesa possa ver através de mim e eu esteja exposto agora. Tenho certeza de que a princesa, assim como nós, recebeu algum tipo de habilidade por meio da cerimônia de dádiva divina, especialmente porque se diz que a realeza tem maior probabilidade de receber uma habilidade única, diferente da norma. Talvez a princesa tenha recebido uma habilidade que lhe permite ver através das habilidades e capacidades de uma pessoa. Seu coração estava acelerado, mas a princesa sorriu e disse: "Espero que não se importe que eu pergunte isso. Boa sorte com seu treinamento", e, em seguida, foi embora. Yuri deu um suspiro de alívio ao saber que seu segredo ainda estava seguro. Os meses se passaram e ele continuou a acumular pontos de experiência para adquirir novas habilidades. Depois de vários meses, ele finalmente conseguiu acumular mais de 2 milhões de pontos de experiência. Essa foi uma conquista significativa para ele, pois estava fazendo concessões nas habilidades que queria para economizar pontos. Ele finalmente obteve a espada que tanto desejava e também ganhou força e agilidade. Ele ainda estava recebendo habilidades aleatórias por causa das bênçãos da deusa e adquiriu a habilidade exclusiva de ferreiro, que aumentava a capacidade do equipamento e garantia um aprimoramento 100% bem-sucedido. O nível de habilidade de sua espada recém-adquirido estava apenas no nível 1. Portanto, ela só podia melhorar a nitidez das espadas e a armadura defensiva. Ele estava feliz por ter uma taxa de sucesso de 100%, mas como seu nível básico era baixo, consumia muitos pontos mágicos. Quando ele ficou sem pontos mágicos, seu corpo ficou cansado, e ele não conseguia se mover por um tempo. Ele achava que, quando ficava sem pontos de magia, começava a ter alucinações e sempre imaginava a princesa perto dele. Mesmo em suas alucinações, ele ainda podia sentir os olhares de desaprovação dos outros meninos da classe depois de alguns dias. A escola organizou uma viagem de campo. O professor anunciou que hoje iremos para a floresta perto da capital real para um treinamento de combate ao ar livre e quero que todos vocês encarem isso como um verdadeiro desafio. Yuri se sentiu confiante e acreditava estar totalmente preparado para o treinamento ao ar livre. Hino pediu que ele formasse uma equipe com ela e ele concordou rapidamente. De repente, a princesa chegou e perguntou a Yuri se ela poderia se juntar a eles, dizendo: "Estou aqui para observar todos vocês." Um aluno não acreditou e perguntou à princesa se ela poderia ir com eles. A princesa respondeu: "Sim, por favor, deixe-me ver seus feitos heróicos de perto." Todos estavam animados e motivados, mas Yuri se perguntava por que ela estava aqui em vez de estar com a equipe de heróis. Outro garoto disse a Yuri para não roubar nenhum ponto de experiência hoje, pois eles queriam mostrar à princesa do que eram realmente capazes. A princesa parou por um momento e depois perguntou a Yuri por que ele não levava isso mais a sério. Yuri sentiu que ela sabia algo sobre ele, e ele respondeu: "Você espera que eu faça mais, mas isso é tudo de que sou capaz. Não sou tão forte assim." Em sua cabeça, ele sabia que a princesa podia ver através dele e conhecia sua realidade. De repente, Rena interrompeu e se colocou entre eles, perguntando à princesa por que ela estava sempre atrás de Yuri. A princesa respondeu: "Você também está sempre perto do Yuri. Por que isso acontece?" Rena entrou em pânico e disse:
Isso é só porque estou protegendo Yuri. Ele é fraco e tem um nível baixo, então estou aqui para garantir que ele não seja ferido por ninguém. A princesa provocou e disse, se é assim, então eu deveria emprestar minha força a você para que juntas possamos proteger melhor o Yuri. Hino respondeu rapidamente, não há necessidade de dar tanta importância a isso. Só eu sou o suficiente para proteger Yuri. Foi então que Michelle também chegou. Ela tinha vindo procurar a princesa, sabendo que ela estaria com Yuri. A princesa olhou para Michelle e disse, desculpe-me, esqueci seu nome. Michelle respondeu, já nos encontramos muitas vezes, mas você se lembra do meu nome, mesmo eu sendo a heroína. A princesa perguntou a Michelle por que ela estava aqui, ao que Michelle respondeu, é isso que eu gostaria de lhe perguntar. Por que a princesa sempre vai atrás do Yuri? A princesa sorriu e respondeu, acontece que estou aqui para vê-lo lutar. Michelle não se convenceu e disse, se você quer observar uma luta, então Aizeia, o mestre espadachim, lhe mostrará suas grandes habilidades com a espada. Ela o chamou para vir e demonstrar. A princesa deu uma risadinha e disse, sua preocupação é desnecessária. Quero ver você lutando com Yuri e não com qualquer outra pessoa. Yuri ficou ali parado, olhando as 3 garotas discutindo entre si. 3 lindas garotas estavam discutindo por ele e ele não conseguia entender por que isso estava acontecendo. Os outros meninos pareciam invejosos e ameaçaram lutar com Yuri em vez do Lorde Demônio, achando que seria melhor para o mundo. De repente, eles ouviram uma discussão por trás. Ao se virarem, viram Gorg e outro rapaz chamado Jude. Parecia que eles estavam brigando um com o outro e Gorg estava causando problemas novamente. Jude lhe disse que ele não podia continuar pensando que era o rei das montanhas e que era melhor do que todos os outros aqui. Gorg sorriu e disse, você parece estar de bom humor ultimamente, mas não acredito que esteja me desafiando. Havia rumores de que Gorg estava acima do nível 70 e que não se deveria incomodá-lo a menos que fosse muito importante, pois o nível 70 é uma classe de aventura de nível S. No entanto, Jude tinha um temperamento difícil e não conseguia se controlar, mesmo que seu oponente fosse Gorg. Jude gritou para Gorg, não somos mais crianças, e fomos dotados de habilidades poderosas. Por que você quer que nos matemos uns aos outros? Gorg sorriu e disse, é você quem vai morrer hoje. Você se atreveu a me desafiar, então agora enfrentará as consequências. Vamos lá e mostre-me sua força. Os dois começaram a lutar. Jude tentou atingir Gorg com sua espada, mas Gorg quebrou a espada com seus punhos. Jude sorriu e disse, agora que você quebrou minha espada, não posso controlar minha habilidade. Não reclame depois se eu cortar seu braço ou perna. Minhas habilidades não podem ser contidas. No entanto, Gorg parecia completamente tranquilo e imperturbável. Simplesmente olhou para Jude e disse, chega de conversa, apenas venha e tente me matar de verdade. Jude possuía uma habilidade invencível chamada Dimensional Slash, uma espada que ele ativava com a mão direita para cortar qualquer coisa que estivesse por perto. Era provavelmente uma de suas habilidades mais fortes, além de ter um título. Jude era tão forte que nem mesmo Gorg poderia escapar se fosse atingido pelo Dimensional Slash. Se Gorg fosse morto, todos aqui estariam do lado de Jude. Jude iniciou seu ataque, movendo-se rapidamente em direção a Gorg. Ele usou a mão para atacar, mas Gorg se esquivou habilmente. Jude continuou a desferir vários golpes, mas Gorg se esquivou de todos eles. Parecia que ele conseguia prever cada um dos movimentos de Jude e se esquivar deles. Gorg disse, seu golpe tem uma nitidez impressionante, mas se você não conseguir me acertar, é inútil. Ele empurrou Jude com força no estômago, fazendo com que Jude caísse no chão devido ao impacto. Gorg se aproximou dele, agarrou-o pelos cabelos e disse, já que você tentou me matar, agora não pode reclamar se eu o matar. Ele deu outro chute forte. Eri estava congelado de medo, querendo desesperadamente que alguém parasse a luta, ou Jude seria gravemente ferida. Inconscientemente, ele disse a Gorg para parar e que já era o suficiente. Ele não queria interferir, mas o fez involuntariamente. Se ele não interviesse, Jude poderia morrer. Gorg olhou para ele e disse, eu lhe disse que não teria piedade da próxima vez. Reno disse a Yuri para correr, mas ele permaneceu calmo e disse, você e a princesa devem ficar aqui. Ele sabia que não era forte o suficiente para derrotar Gorg, mas tinha que encontrar uma maneira de tirá-lo do caminho por enquanto. Se eles envolvessem a princesa na luta, não conseguiriam controlar a situação. Gorg parecia muito irritado e disse, você é o mais fraco, mas nunca desiste. Sempre odiei sua atitude de compostura. Ele agarrou Yuri pelo pescoço e o levantou do chão. Gorg disse a Yuri que o perdoaria se ele se ajoelhasse e esfregasse a cabeça no chão na frente de todos. Yuri recusou,
dizendo: quem em sã consciência faria isso? Quem diabos você pensa que é? Gorg olhou para trás e disse: não sei porque não gostei de você desde o início. Nem mesmo sei o motivo, mas vou aproveitar essa oportunidade para destruí-lo. Foi doloroso para Yuri. Ele não conseguia respirar. Sua mente estava se apagando e ele estava perdendo a consciência. Tudo estava escurecendo diante de seus olhos. Ele pensou: este é o meu fim. Vou realmente morrer desta vez. Não posso morrer assim. Já morri uma vez, e desta vez, quero viver minha vida com meus amigos. Seus instintos de sobrevivência entraram em ação, incentivando-o a lutar para sobreviver. Um olhar determinado surgiu em seus olhos enquanto ele decidia sobreviver, mesmo que isso significasse ter de derrotar Gorg hoje. Gorg sentiu que algo havia mudado dentro de Yuri. Yuri agarrou a mão de Gorg, que estava segurando seu pescoço com força. O aperto de Gorg estava enfraquecendo e ele não conseguia entender como esse poder esmagador surgiu de repente em Yuri. Naquele exato momento, o herói e sua equipe chegaram. Michelle disse a Gorg para parar e soltar o controle sobre Yuri. Ela avisou que, se as coisas piorassem, todos eles se tornariam seus adversários. Gorg aproveitou a oportunidade e deixou Yuri cair no chão, fingindo não estar ciente. Ele disse: não tenho culpa se o herói e os outros uniram forças. Vou deixá-lo livre só desta vez. Yuri, ainda segurando o pescoço dolorido, se perguntou por que Gorg havia recuado tão diretamente. Isso não era normal em Gorg. Michelle correu até Yuri, pedindo desculpas por ter se atrasado e não ter vindo ajudar antes. Yuri a tranquilizou, dizendo: está tudo bem. Sei que se o Gorg e a equipe de heróis entrassem em conflito, seria um grande problema. Ele agradeceu a Michelle sinceramente, com um grande sorriso no rosto. Gorg examinou seu braço e viu marcas do aperto de mão de Yuri. Algo estava se formando dentro de Yuri. Um poder que poderia ser um problema para Gorg no futuro. 6 meses se passaram desde o incidente com Gorg. Embora Yuri tivesse retornado à escola, por algum motivo, todos se tornaram ainda mais cruéis com ele do que antes. Jude lhe disse para não pensar que foi Yuri quem salvou a vida de Jude. Outros também estavam com raiva dele, achando que ele era apenas um fraco e delirante, e que não deveria se considerar a pessoa que salvou Jude. Michelle entendeu a situação e disse a Yuri: estamos na era de ouro dos heróis, onde quase todos estão acima do nível 40. Nossas habilidades são mais fortes do que a média dos aventureiros. Por isso, a maioria de nós tem muito orgulho. Mesmo que eu me intrometesse para ajudar a Jude, seria rejeitado. Você preferiria morrer a aceitar minha ajuda. Então, as pessoas aqui provavelmente não conseguem perdoar o fato de que você, apesar de ser o mais fraco, é o mais fraco. Em voz alta, com a intenção de que os outros ouvissem claramente, ela disse: seja qual for o caso, eles são apenas um grupo de pessoas inúteis que nem sequer fizeram nada nessa situação. Portanto, não precisa se preocupar com eles. Hino pediu a Yuri que não se colocasse em tal perigo novamente, mas gostou da tentativa dele de protegê-la. Ela se lembrou de quando Yuri havia dito a ela e a princesa para ficarem atrás dele. Michelle concordou com Hino, dizendo: se você não tivesse sorte, poderia ter morrido naquele dia. Yuri se lembrou do momento em que Gorg agarrou seu pescoço e sua vida estava se esvaindo. Ele perguntou a Michelle sobre o nível básico do Gorg. Ela respondeu: aparentemente, está acima de 80, e até eu estou apenas em 60. Yuri pensou: não devo me esforçar muito. Não sei o que o futuro me reserva. Para viver uma segunda vida satisfatória, preciso me fortalecer. Em segredo, ele aumentou seu nível básico para 80, gastando cerca de 10 milhões de pontos de experiência. Ele podia se dar ao luxo de gastar muito porque havia recebido 16 milhões de pontos de experiência graças à bênção da deusa. A parte notável era que ele receberia mais de 30 milhões no próximo mês, uma quantia enorme. Ele planejava gastar mais 10 milhões no próximo mês para elevar seu nível básico para 100. Ele também decidiu aumentar seus níveis básicos de habilidade, começando com a habilidade de espadachim e agilidade, ambas para o nível 10, e usava os pontos restantes para força e destreza. À medida que aumentava o nível de sua habilidade com a espada, ele aprendia novas habilidades sem usar pontos de experiência. Ele percebeu que, com as habilidades relacionadas à magia, poderia adquirir vários tipos de habilidades mágicas. Yuri estava feliz e animado porque tudo estava indo melhor do que ele esperava. No entanto, quando verificou seu quadro de status, percebeu que a habilidade da deusa exigia cerca de 100 milhões de pontos. Ele pensou: eu deveria levar a habilidade da deusa mais a sério a partir de agora e começar a economizar. No dia seguinte,
Quando Yuri foi para a escola, Hino lhe disse que faltava cerca de um mês para a formatura e que a expedição de subjugação estava chegando. O objetivo era dar à turma experiência contra monstros grandes antes de se formar. Hino e Michelle estavam se perguntando se a princesa participaria da subjugação e se ela poderia ser impedida porque era realmente perigosa. No dia da subjugação, a princesa veio com eles. Ela estava animada e segurou o braço de Yuri, dizendo que era como um piquenique. Parecia que a escola e os cavaleiros reais haviam tentado impedi-la de vir, pois seria perigoso, mas ela insistiu em participar. Yuri pôde sentir a inveja de seus colegas de classe mais uma vez. Ele pensou: sinto que teria sido esmagado pela quantidade de hostilidade que estou recebendo se não tivesse aumentado meu nível básico. Hino se interpôs entre a princesa e Yuri e perguntou por que a princesa só estava sendo amigável com Yuri. A princesa respondeu: só estou tentando conversar com o Salvador do nosso mundo. Hino disse: se você quer falar com o Salvador, deveria estar falando com Michelle, que é a heroína, e não com Yuri. A princesa respondeu rapidamente: você parece estar sempre com Yuri também. Por que você, que é apenas uma colega de escola, pode fazer isso, enquanto eu, como princesa, não posso? Hino afirmou com orgulho: sou amiga de infância do Yuri. Sou mais próxima dele do que qualquer outra pessoa. Foi então que Michelle decidiu intervir. Ela disse a Hino: acho que você nunca se encontrou com Yuri fora da escola. Em vez de ser amiga de infância dele, você é apenas uma colega de escola que o conhece há muito tempo. A princesa deu um chute na Michelle e perguntou: tenho visto você perto do Yuri com frequência. Por que está sempre com ele? Michelle deu uma risadinha e respondeu: eu sinto o destino sempre que estou perto do Yuri. Ele simplesmente me faz sentir em paz sempre que estou perto dele. Yuri pensou consigo mesmo: a sensação que Michelle tem é provavelmente porque eu deveria desempenhar o papel de salvador do herói. Entretanto, com a transferência de vida fora de cena, as rodas do destino começaram a girar em uma direção diferente. Não posso mais salvá-la, mas espero que esteja girando em direção a um futuro melhor. Enquanto Yuri estava perdido em seus pensamentos, as meninas ainda estavam discutindo sobre ele. Uma coisa que chamou sua atenção foi quando a princesa sugeriu que Michelle poderia ter sentimentos de amor por Yuri. Michelle, sem se incomodar com essa acusação repentina, disse calmamente: talvez seja esse o caso. O que você vai fazer a respeito? A princesa sorriu e disse: não vou fazer nada. Estou aqui apenas para ajudar o Salvador do mundo. Continuou Michelle: mas o Salvador supostamente sou eu, já que sou a heroína. Então você vai me ajudar? As três garotas estavam sorrindo e dando risadinhas enquanto discutiam, mas, por algum motivo, Yuri pôde sentir uma aura sombria. No entanto, como eles pareciam estar se divertindo enquanto conversavam, ele achou que estava tudo bem. Depois de algum tempo, o professor anunciou que eles iriam começar a tarefa de subjugação. Ele explicou que o alvo seria um Hammertail, um monstro grande que ataca usando o cluster em sua cauda. Era um monstro formidável, por isso todos precisavam estar em alerta máximo e trabalhar em equipes. Os alunos formaram equipes diferentes e começaram a se movimentar. Muitos deles encontraram vários monstros e lutaram contra eles. Algumas equipes até enfrentaram monstros maiores, mas conseguiram eliminá-los rapidamente por meio de um excelente trabalho em equipe. Yuri ficou genuinamente impressionado com as habilidades de todos. Ele pensou consigo mesmo: todos se tornaram tão habilidosos e animados nesses 2 anos. O Hammertail é como um boneco de treinamento para eles mostrarem suas habilidades. Embora eu possa derrotar facilmente o Hammertail no meu nível atual, como todos me veem como um fardo na classe, vou ficar aqui e ficar quieto. Yuri sentou-se ao lado da bagagem de todos, guardando-a enquanto os outros lutavam contra monstros e treinavam. Essa situação era adequada para ele, pois preferia uma vida pacífica e estável para aproveitar plenamente sua segunda chance na vida. Para garantir sua segurança e evitar qualquer acidente, ele decidiu ficar longe de situações perigosas. O professor anunciou o fim da subjugação, e todos ficaram satisfeitos com seu desempenho. Alguns alunos tentaram se gabar de suas conquistas para as meninas, mas elas ainda estavam concentradas em Yuri. Apesar de Yuri não estar participando ativamente, elas pareciam atraídas por ele, o que alimentou o ciúme dos meninos. Enquanto o professor aconselhava os alunos a serem cautelosos no caminho para casa, Hino sentiu algo incomum. Ela sentiu uma forte presença se aproximando rapidamente. De repente, ouviram um rugido, e todos ficaram alertas para o perigo iminente. Algo estava descendo do céu. Um monstro gigante conhecido como Viver. Ele tinha olhos vermelhos ardentes,
corpo de lagarto e feições de dragão. Parecia que os alunos estavam em sérios apuros. Um viver não possui a magia da língua do dragão como os dragões, mas pode atacar do céu em velocidades muito altas, o que o torna um alvo desafiador para ser subjugado. A equipe de heróis decidiu intervir e eliminá-lo. Eles usaram uma habilidade chamada Fly, que lhes permitia voar pelo céu como pássaros. Enquanto os outros alunos se perguntavam como a equipe de heróis derrotaria essa enorme criatura, Yuri ficou impressionado com a habilidade única Fly e pensou em como seria bom tê-la para si. A equipe de heróis lutou diligentemente, provando seu valor como equipe de heróis. Gorg não se juntou a eles, então Yuri suspeitou que ele não tivesse a habilidade Fly. Mas, afinal, ele simplesmente não estava interessado na luta. A equipe de heróis derrotou o monstro gigante com sucesso. Michelle alertou a todos que estavam no chão que ele iria cair, então eles precisavam ter cuidado. Embora a equipe de heróis acreditasse que o monstro estivesse derrotado, ele estava longe de estar morto e lançou seu segundo ataque. Ele desceu ainda mais rápido, indo diretamente para o local onde a princesa estava. Houve pouco tempo para que alguém reagisse. Os guardas da princesa permaneceram em alerta máximo, espadas em punho, prontos para protegê-la. Michelle lançou seu próprio ataque em um esforço para eliminar o viver antes que ele chegasse à princesa. Ao ver isso, Yuri teve pensamentos conflitantes. Ele hesitou, temendo que a intervenção expusesse seus poderes e atrapalhasse sua vida pacífica. Mas logo se decidiu, percebendo que se arrependeria de não ter ajudado. Ele se moveu com a velocidade de um raio, posicionando-se entre o monstro e a princesa, cortando-o em pedaços com sua espada. O ato aconteceu tão rapidamente que ninguém conseguiu identificar Yuri como o responsável. Todos acreditavam que era obra da equipe de heróis, e Michelle foi quem agiu. Yuri sentiu-se aliviado por suas ações terem passado despercebidas, permitindo que ele continuasse a aproveitar sua vida como estava. Ele voltou ao grupo em silêncio, garantindo que ninguém suspeitasse dele. Quando estavam se preparando para voltar, Michelle confrontou Yuri e perguntou quem ele realmente era. Yuri ficou nervoso e respondeu: "Não sei do que você está falando." No entanto, Michelle disse a ele que mentir não funcionaria porque ela tinha uma habilidade chamada aceleração mental, que lhe permitia observar as situações em câmera lenta. Ela o tinha visto claramente derrotar o monstro em uma velocidade incrível. Ela acrescentou: "Parece que você pode ser ainda mais forte do que eu. Finalmente descobri por que sempre me interessei tanto por você." Yuri rapidamente negou, insistindo que Michelle era a verdadeira heroína, sem dúvida, e que o que havia acontecido antes era apenas uma coincidência. Michelle, entendendo que Yuri queria manter suas verdadeiras habilidades ocultas, assegurou-lhe que manteria segredo e não contaria a ninguém. Ela admitiu que havia ficado intrigada com o forte interesse que sentia por ele, apesar de ele não ser particularmente bonito. Com admiração em seus olhos, ela disse: "Adoro como você sempre ajuda os outros sem pensar duas vezes." Yuri corou com sua franqueza. Rino se aproximou e sugeriu que era hora de voltar. A mente de Yuri ainda estava preocupada com as palavras de Michelle. Ele achava que a única conexão entre ele e o herói era a habilidade de transferência de vida, que já havia sido cortada. No entanto, ele considerou a possibilidade de que as rodas do destino pudessem ter conectado ele e Michelle mais uma vez. O tempo passou rapidamente e finalmente chegou a hora de se formarem na escola. A maioria dos colegas de Yuri optou por se tornar aventureira, e Yuri decidiu fazer o mesmo. Ele deixou sua casa para embarcar em uma jornada para adquirir mais habilidades. Algumas habilidades essenciais, como evasão, artes marciais e resistência, eram difíceis de adquirir sem ser um aventureiro. Você renova a importância de obter a habilidade de resistência a debuff. Independentemente do nível de alguém, essa pessoa poderia ser morta em um instante se o oponente usasse uma habilidade condenada. Compreendendo isso, ele não podia descansar ou ficar satisfeito com as habilidades que tinha. Ele queria adquirir habilidades por meio da experiência real de combate. Com a ajuda de um mapa, ele procurou um prédio de guilda. Embora houvesse várias guildas de boa reputação na capital real, Yuri queria evitar encontrar antigos colegas de classe, então escolheu uma guilda com má reputação em um lugar onde nenhum de seus colegas provavelmente visitaria. Ao chegar ao prédio da guilda, ele o encontrou ainda mais degradado do que esperava. Michelle queria formar um grupo com ele, pois conhecia seu verdadeiro poder. Mas, como heroína, ela não tinha a liberdade de escolher os membros de seu próprio grupo. Ela teve que retornar à capital para continuar as atividades com a equipe de heróis. O restante de seus colegas de classe já havia formado grupos uns com os outros. Criar grupos com outros aventureiros era uma prática comum para reduzir os riscos. No entanto,
Yuri optou por não se juntar a nenhum de seus velhos amigos e manteve sua escolha de guilda em segredo para eles. Ele entrou no prédio com entusiasmo, mas o que o aguardava lá dentro não era o que ele esperava. Hino já estava esperando por ele lá, frustrando seu plano de ficar longe de seus antigos colegas de classe antes mesmo de começar. Sem palavras e se perguntando como ela havia descoberto esse lugar, Yuri não conseguiu dizer nada. Ele nem mesmo havia informado seus pais sobre a guilda a qual estava planejando entrar. Hino se aproximou dele com entusiasmo e o lembrou de sua promessa de formar um grupo. Yuri não teve escolha a não ser concordar, e eles formaram um grupo. Ao pensar sobre isso, havia alguns motivos para não rejeitar Hino. Ele queria se tornar cada vez mais forte e ter uma vida pacífica, e foi por isso que escolheu uma guilda remota. Além disso, ele havia prometido a ela anteriormente que formaria um grupo com ela. Ainda assim, ele estava confuso sobre como Hino conseguiu descobrir esse lugar. Era apenas uma coincidência ou Hino estava um passo à frente dele? Hino sugeriu que fossem juntos até a recepção. Como ela estava esperando que ele se registrasse junto, a senhora do balcão perguntou se eles estavam aqui para o registro de aventureiros. Depois de alguns documentos formais, ela lhes deu um cartão e solicitou que uma gota do sangue deles fosse colocada nele. Ambos picaram os dedos com uma agulha e seguiram suas instruções. Ele examinou o cartão e percebeu que não era possível ver imediatamente o que estava escrito em um cartão de guilda. Fornecer uma gota de sangue vincula o status de um aventureiro ao cartão, registrando suas informações pessoais. Esse cartão serve como a melhor identificação para acessar qualquer lugar do mundo. A cor do cartão reflete a classificação do aventureiro, que varia de F a SSS, com um total de 9 classificações. Neste mundo, há apenas cerca de 20 indivíduos na classificação SSS, incluindo figuras notórias como Gorg. Havia até mesmo rumores de que Gorg havia deixado de ser um aventureiro e se tornado um trapaceiro. A senhora devolveu os cartões e explicou como aceitar as missões. Apesar da atmosfera intimidadora da guilda, Yuri não pôde deixar de se perguntar como uma recepcionista aparentemente gentil como ela poderia trabalhar em um lugar tão assustador. A senhora teve que intervir para acabar com o tumulto e pediu que todos voltassem às suas tarefas. Usando sua habilidade de avaliação precisa, Yuri conseguiu dar uma olhada em seus níveis de base individuais. A maioria deles tinha um nível básico em torno de 30. Isso indica que não eram excepcionalmente fortes. Os novos recrutas aventureiros normalmente tinham um nível básico em torno de 10 e ficariam bastante temerosos se enfrentassem ameaças como ele. Yuri estava satisfeito com o fato de seu nível básico já estar em 100. Com os 33 milhões de pontos de experiência que havia coletado, ele havia aprimorado várias habilidades e economizado alguns pontos. Ele considerou melhorar sua habilidade de avaliação precisa do nível atual de 6 para o nível 10. Um garoto da guilda ainda o ameaçava para que desistisse de seu dinheiro e deixasse a guilda. Eles até estavam de olho na Hino e disseram a Yuri para abandoná-la aqui, mencionando que ela era bonita demais para ficar com alguém como ele. Yuri ficou um pouco chateado. Foi o silêncio dele que chamou a atenção deles para Hino. Por outro lado, Hino parecia estranhamente feliz por eles a terem chamado de bonita. Ou talvez ela achasse que eles acreditavam que ela e Yuri eram um casal. Em um esforço para amenizar a situação, Yuri informou aos meninos que eles faziam parte da Era de Ouro dos Heróis. Os valentões zombaram da ideia, afirmando que alguém como Yuri não poderia ter esse nível de força. Eles deixaram claro que não se deixariam intimidar por rumores. Yuri reconheceu que, em lugares como esse, as primeiras impressões eram muito importantes. Percebendo que não tinha outra escolha, ele decidiu entrar em uma luta, derrotando os agressores com um único golpe poderoso em poucos instantes. A recepcionista pareceu impressionada, mas Hino estava chocada. Ela não conseguia entender como Yuri havia se tornado tão forte para proteger todos eles. Yuri explicou que os valentões tinham um nível básico baixo, o que facilitava para ele derrotá-los. Ao ver que todos estavam olhando para ele com admiração, Yuri chamou a atenção de todas as pessoas presentes. Ele selecionou uma missão da lista disponível e informou à recepcionista que a aceitaria. Ela hesitou um pouco, mencionando que normalmente não recomendaria essa missão a um aventureiro de classificação F, mas concordou dizendo que não previa problemas. Nenhum problema. Ela o aconselhou a tomar cuidado com a missão. A missão era subjugar um orc, já que os orcs geralmente eram muito fortes. Hino estava preocupado se eles conseguiriam lidar com isso apenas com os dois. Yuri garantiu que ela não se preocupasse,
pois ele havia escolhido a missão para adquirir mais habilidades que só poderiam ser obtidas em batalha. Yuri entrou em combate com os orcs. Eles se mostraram ainda mais fortes do que ele esperava, mas ele os enfrentou de frente. Reno achou que era impossível e sugeriu que eles fugissem, mas Yuri estava determinado a derrotar os orcs e concluir a missão. Ele reconheceu o perigo devido ao número maior de orcs, mas continuou confiante de que poderia lidar com a situação. Na verdade, foi uma luta muito fácil para ele. No nível 100, os ataques dos orcs não tinham efeito em seu corpo. Ele pretendia ganhar habilidades de resistência ao suportar esses ataques, sem perceber que Reno estava ficando preocupada com ele. Ela gritou, pedindo que ele corresse para evitar ser morto. Yuri percebeu que, sem querer, havia causado a preocupação dela. Ele ficou sério e rapidamente derrotou os orcs em um único golpe. Ele correu até a Reno e pediu desculpas por tê-la deixado preocupada. Yuri explicou que não tinha habilidades de resistência, então estava enfrentando aqueles ataques de frente porque queria adquirir essas habilidades. Ele também mencionou que geralmente faltava as aulas de combate na escola, o que significava que ele havia perdido a chance de aprendê-las. Reno lhe garantiu que ele acabaria adquirindo essas habilidades sem correr um risco tão grande. No entanto, Yuri sabia que seria cada vez mais desafiador adquirir habilidades de resistência quanto mais ele esperasse. Era menos arriscado para ele adquirir algumas habilidades de resistência agora em vez de adiá-las. Ele então informou a Reno que tinha algo para lhe dar. Ela ficou animada, pensando que poderia ser um anel feito à mão, mas ficou desapontada ao encontrar uma caixa vazia. Ele explicou que se tratava de um item de armazenamento interdimensional, uma caixa de itens. Ele havia adquirido a habilidade de criação de ferramentas mágicas com a bênção da deusa neste mês, o que lhe permitiu criar itens incrivelmente convenientes com essa habilidade de nível SSS. Embora fosse apenas de nível 1, o que não o tornava particularmente grande em tamanho, ele ainda podia armazenar e recuperar pertences em qualquer lugar que ele quisesse, o que o tornava incrivelmente prático. Reno ficou profundamente impressionada com a habilidade de Yuri e acreditava que poucas pessoas poderiam criar algo assim. Ela mencionou que custaria cerca de 100 moedas de ouro apenas para fazê-la. Yuri olhou para ela com um sorriso no rosto e expressou sua esperança de que ela cuidaria dele como membro do grupo, mesmo que ele pudesse preocupá-la de vez em quando. Reno ficou encantada, corando ao pensar em suas próximas aventuras juntas. A ideia de compartilhar essa jornada com Yuri a encheu de felicidade. Certa noite, Yuri estava dormindo profundamente em seu quarto quando, de repente, sentiu uma presença que o fez acordar. No entanto, acabou sendo apenas seu pensamento exagerado. Como aventureiro, ele havia passado um mês procurando por habilidades do tipo resistência. Ele tentou vários métodos, como ser espancado intencionalmente por um grupo de monstros, cair de penhascos e outras abordagens, mas não conseguiu adquirir nenhuma forma de habilidade de resistência. Frustrado, ele decidiu verificar seu quadro de status para ver qual habilidade rara poderia obter este mês com a bênção da deusa. Para sua surpresa, ele encontrou uma habilidade chamada Magia Mundial, que era uma habilidade de nível V. A classificação V estava no mesmo nível do herói, a classificação mais alta até mesmo superior ao SSS. No entanto, ele ficou desapontado porque não tinha pontos de experiência suficientes para adquirir a habilidade imediatamente. Ele decidiu se concentrar em aprimorar as habilidades que já possuía. Suas habilidades de espadachim e destreza se fundiram em uma habilidade avançada chamada Phantom Slash. Essa habilidade agia como um suporte e aumentava o nível de sua habilidade de espadachim. Ela permitia que o detentor da habilidade cortasse os oponentes com a velocidade de um raio. No dia seguinte, Yuri acordou de bom humor, ansioso para testar sua nova habilidade avançada durante a missão de extermínio. Para sua surpresa, Reno já estava esperando por ele do lado de fora de sua casa. Ele se perguntou como Reno havia conseguido encontrar sua casa quando ele nunca havia compartilhado essa informação com ele. Reno lhe entregou uma lancheira cheia de comida deliciosa. Yuri ficou animado ao ver uma refeição tão saborosa e perguntou se ela mesma a havia preparado. Ela explicou que acordou cedo para prepará-la para ele, esperando que eles pudessem almoçar juntos. Já que o tempo estava bom, Yuri ficou entusiasmado em saborear uma refeição caseira, pois fazia tempo que não comia. Reno mencionou que ele estava comendo lanches e morando sozinho, o que poderia não estar atendendo às suas necessidades nutricionais. Ela havia preparado bastante para que ele pudesse comer o quanto quisesse. Yuri agradeceu pela comida e deu a primeira mordida, mas não demorou muito para ele perceber que a comida não tinha gosto, não tinha aroma ou sabor. No entanto, como a Reno havia se esforçado tanto para prepará-la,
ele não poderia se recusar a comê-la e ferir seu sentimento. Hino também decidiu se juntar a ele para comer. Depois de dar uma mordida, achou a comida muito deliciosa. Depois de comer, Yuri agradeceu novamente pela comida e sugeriu que eles partissem para a busca agora. Hino pensou que se Yuri gostasse tanto de sua comida, ela a prepararia para ele novamente algum dia. Ela perguntou se ele planejava fazer o mesmo treinamento em comum de antes. E ele respondeu que iria fazer uma missão de alto nível para aumentar seu nível hoje. Em sua cabeça, Yuri pensou em como Hino não tinha conseguido ganhar nenhuma experiência neste mês por causa do treinamento de habilidades de resistência, e ela sempre o estava seguindo. Além disso, apesar de sua habilidade inata aumentar o poder mágico, seu nível de dano parecia estar abaixo da média. Yuri usou secretamente sua habilidade de avaliação para verificar as estatísticas de Hino. Ele descobriu que a habilidade de magia elementar de Hino estava apenas no nível 1. A magia elementar envolve a manipulação dos 4 elementos básicos: terra, água, fogo e ar. Não é muito difícil aumentar o nível dessa habilidade. Ele também notou que ela não tinha nenhuma habilidade de feitiçaria ou de mana. A feitiçaria permite aprender habilidades mágicas e é essencial para o controle da magia. Embora a mana contribua para o poder de fogo da magia, Iryu estava preocupado com o fato de Hino não ter nenhuma dessas habilidades, o que poderia ser prejudicial para sua carreira como maga. Ele se perguntava se ela simplesmente não havia adquirido essas habilidades ou se havia falhado em adquiri-las. De repente, ele notou algo estranho nas habilidades dela. Ela tinha as habilidades Precision, Precisão, Covert, Cobiça, Night Vision, Visão Noturna, e Detection, Detecção, que pareciam ser habilidades de perseguição que ele nunca tinha visto antes. Yuri ficou surpreso com as habilidades básicas incomuns dela e percebeu que poderia ser perigoso para ela se não ficasse mais forte ou não aprimorasse suas habilidades de perseguição. Ele decidiu que deveria ajudá-la a aumentar seu nível básico. Hino perguntou a ele para onde estavam indo dessa vez, e Yuri disse a ela que estavam indo para um pedido de extermínio. No entanto, ele não poderia ser aprovado apenas com os dois, então eles precisavam formar uma equipe da guilda. Quando chegaram, encontraram um homem chamado Dagon que se apresentou. Ele era o irmão do valentão que Yuri havia derrotado em seu primeiro dia na guilda. Dagon era o líder desse trio, e Yuri não teve escolha a não ser se juntar a eles para a missão de extermínio. Na recepção, a senhora explicou que não poderia aprovar o pedido de extermínio de chifres triplos devido à classificação deles. Assim, Yuri foi impedido de participar dessa missão, pois percebeu que precisava aumentar sua classificação o mais rápido possível para evitar tais situações. Mesmo assim, Yuri decidiu seguir o outro grupo para vê-los lutar contra o monstro do chifre triplo. O líder do grupo parecia ser forte, e sua equipe parecia confiável. O monstro do chifre triplo tinha escamas resistentes que tornavam difícil penetrar em sua pele com uma espada. Entretanto, se você fosse considerado um aventureiro de nível B, era possível realizar o extermínio. O grupo era de nível B e tinha experiência em batalhas, então Yuri achou que eles poderiam lidar com isso. Ele também considerou que, se interviesse e matasse um dos monstros por conta própria, eles não reclamariam. Yuri percebeu que as escamas do monstro de chifre triplo eram mais duras do que ele esperava. A outra equipe também começou a lutar, pois o monstro era extraordinariamente poderoso. Espadas e flechas não tinham efeito em suas escamas resistentes, e a magia não causava nem mesmo um pequeno estrago. Mais 2 monstros do chifre triplo se juntaram a eles, totalizando 3. Reno estava preocupado e perguntou a Yuri o que eles deveriam fazer. Yuri instruiu Reno a levar a outra equipe para um local seguro e se afastar dessa área. Ele desembainhou a espada e, usando o Phantom Slash, derrotou os monstros do chifre triplo sem nenhuma dificuldade. Em seguida, perguntou à outra equipe se eles estavam bem. Todos ficaram chocados ao testemunhar seus verdadeiros poderes e até mencionaram que lhe deviam a vida. O líder explicou que os monstros de chifre triplo geralmente eram mais fracos e que eles já os haviam derrotado muitas vezes sem muita dificuldade. Yuri concordou que teria sido impossível derrotá-los sem um aventureiro de nível superior. Ele também mencionou que, normalmente, eles não aparecem em bandos como dessa vez, então não tinha certeza de por que isso estava acontecendo. No entanto, a classificação dos aventureiros aumentou graças à batalha e Reno ganhou vários pontos de experiência. Como já haviam alcançado seu objetivo, Yuri decidiu fazer uma pausa nas aventuras por um dia. Ele queria passear pela cidade, já que raramente tinha a oportunidade de andar pelas ruas. Nos intervalos,
ele geralmente ficava em casa. Ele planejava fazer algumas compras com o dinheiro que ganhou na missão de extermínio de monstros. No entanto, ele se assustou quando ouviu a voz de Rino atrás dele. Ele perguntou se ela o estava seguindo. Rino explicou que é raro encontrar Yuri nas ruas. Então, ela supôs que ele poderia estar se encontrando com alguém. Ela esclareceu que sua preocupação não era com o fato de ele estar em um encontro com outra pessoa. Yuri ficou um pouco confuso com as intenções de Rino, mas ela sugeriu que fizessem compras juntos, já que eles já haviam se conhecido. Yuri concordou, pois não tinha motivos para rejeitar a ideia. Eles foram às compras, compraram algumas roupas e se deliciaram com a comida de rua das barracas. Quando chegaram a uma loja de armas, Yuri pediu a Rino que o esperasse do lado de fora enquanto ele olhava a loja. Ele explicou que sua espada estava muito danificada por causa da luta do dia anterior e Rino concordou em esperar por ele. Dentro da loja, Yuri ficou chocado ao encontrar seus antigos colegas de classe, que o reconheceram imediatamente. Um deles mencionou que não conseguiu encontrá-lo e presumiu que ele estava morto. Rino então entrou na loja e reconheceu os dois colegas de classe. Ela perguntou o que eles estavam fazendo ali, e ambos ficaram chocados ao descobrir que Rino havia formado um grupo com Yuri. Era uma reminiscência de seus velhos tempos de escola, quando todos os meninos da classe tinham inveja de Yuri por estar sempre com duas belas garotas. Agora, depois de muitos anos, isso parecia estar acontecendo novamente. Um deles desafiou Yuri para uma luta para determinar quem merecia estar em uma festa com Rino. Yuri se lembrou de que, no passado, eles gostavam de conversar sobre coisas ruins, mas eles pareciam muito mais agressivos agora. Mesmo assim, ele decidiu agir como se eles o tivessem derrotado para que o deixassem em paz. Rino interveio e aconselhou os dois desafiantes a desistirem, explicando que Yuri é realmente forte. No entanto, eles continuaram a tentar convencer Rino de que Yuri estava mentindo e que ele era apenas um tolo. Eles insistiram que iriam provar isso a ela, e ela teria que se juntar ao grupo deles. Yuri sentiu que algo havia mudado nessas duas pessoas desde os tempos de escola. Havia algo de estranho no comportamento deles, mas ele não conseguia explicar o que sentia. De repente, um deles atacou Yuri com o punho. No momento seguinte, os dois estavam caídos no chão, derrotados. Yuri os havia espancado acidentalmente em legítima defesa. Depois disso, Yuri e Rino deixaram o local, pois seria problemático se os dois garotos acordassem. Os dois garotos agora estavam furiosos com Yuri, e uma raiva profunda ardia dentro deles. A vida de Yuri estava tomando um rumo inquietante devido ao surgimento de novos inimigos. No dia seguinte, quando acordou, teve a mesma sensação de presença em seu quarto. O quarto também estava diferente do que estava antes de ele dormir. No entanto, ele não deu muita atenção a isso e, em vez disso, pensou na quantidade de pontos de experiência que ganharia neste mês. Ele verificou seu quadro de status e ficou muito feliz ao ver que havia acumulado mais de 100 milhões de pontos de experiência. A habilidade da bênção da deusa deste mês era a meta-construção. Inicialmente, ele pensou que não teria muita utilidade para ela, mas depois percebeu que poderia adquiri-la por 30 mil pontos, o que não era um mau negócio. Ela poderia ser útil para alguma coisa mais tarde, então ele decidiu aceitá-la. Ele já estava animado para o mês seguinte, pois receberia 200 milhões de pontos. Ele começou a gastar seus pontos de experiência existentes em coisas diferentes. 30 milhões para aumentar a avaliação precisa para o nível 10, 24 milhões para aumentar o aprimoramento de equipamento para o nível 5 e 60 milhões de pontos para aumentar a criação de artefato mágico para o nível 3. Ele estava animado com o fato de que agora poderia criar uma espada mágica flamejante com a criação de artefato mágico. Ele usou sua espada antiga como base para a espada de fogo por causa do incidente na loja de armas. Após a atualização, a espada queimou com chamas intensas, então ele decidiu não usá-la dentro de casa novamente. Durante o dia, a missão deles era subjugar um ceifador de louva-a-Deus gigante. Reno não estava muito animada com isso porque odiava insetos. Yuri sugeriu que isso fosse feito rapidamente. Usando sua espada Falmir, ele rapidamente subjugou os ceifadores de louva-a-Deus. Reno estava animado e feliz por testemunhar o poder esmagador de Yuri. Quando um louva-a-Deus se preparou para atacar Yuri por trás, Reno gritou para que ele tomasse cuidado, e usou sua própria magia de fogo para matar o louva-a-Deus, salvando Yuri. Com todo o nivelamento de poder que vinham fazendo ultimamente, Reno tinha ultrapassado o nível 50, e suas habilidades básicas estavam ficando mais fortes. No entanto, parecia que sua magia não havia subido muito de nível. Yuri pensou que,
contanto que ela ganhasse mais pontos de experiência. Isso seria suficiente por enquanto. Ele planejava usar o aprimoramento de equipamentos para fortalecer o equipamento dele e de Rhino. Sua armadura tinha uma pequena resistência a doenças de status. Ele ficou animado ao descobrir que agora podia criar poções e muitas outras coisas com sua habilidade aprimorada de criação de artefatos mágicos. Sua caixa de itens também ficou maior, permitindo que ele armazenasse qualquer coisa sem se preocupar com problemas de transporte. Depois de derrotar os monstros mantis, Reno parecia exausta. Yuri a tranquilizou dizendo que eles deveriam ser mortos por aventureiros de nível A, e eles eram uma equipe de nível B, portanto, estavam se saindo muito bem. Eles estavam fazendo isso principalmente para ajudar Yuri a adquirir habilidades rapidamente. Ele adquiriu as tão esperadas habilidades de defesa e usou mais de 100 milhões de pontos para que todas elas chegassem ao nível 10. Essas 3 habilidades se fundiram para criar uma habilidade de classificação SS chamada Ghost. Essa habilidade permitia que o usuário se esquivasse dos ataques recebidos com tempo de reação acelerado. A habilidade Phantom Slash que Yuri adquiriu anteriormente, bem como essa nova habilidade Ghost, exigiam 20 milhões de pontos para aumentá-las para o nível 2, então ele decidiu deixá-las no nível 1 por enquanto. Eles derrotaram sem problemas todos os mantis reapers e decidiram voltar. Ambos pareciam felizes e satisfeitos com seu trabalho. De repente, um ataque veio de algum lugar. Reno percebeu antes de Yuri e conseguiu se esquivar do ataque, além de salvar Yuri de uma flecha que veio de uma direção desconhecida. Era o antigo colega de classe com quem ele havia lutado há alguns dias na loja de armas. Eles vieram com sua gangue para se vingar de Yuri. Um deles disse: "Nós lhe devemos um favor pelo outro dia, então estamos aqui para retribuir. Desta vez, vamos lutar e matá-lo com seriedade." Yuri entendeu que as intenções deles não eram boas e que estavam aqui para prejudicá-lo. Eles também tinham uma besta de 2 cabeças, Ortrust, com eles, que era uma besta lendária que até mesmo um grupo de alto nível teria dificuldade em subjugar. Yuri lembrou que Hercus tinha a habilidade de domador de feras, o que explicava a presença daquela fera, mas ele não tinha ideia de como Hercus havia domado uma criatura tão forte. Embora suas habilidades não parecessem muito preocupantes, os outros membros tinham uma habilidade de combate de nível superior, como força e resistência aumentadas. Observando os preparativos, não havia dúvida de que eles estavam ali com a intenção de matar Yuri. Rino interveio e disse a eles que parassem, pois todos tinham sido colegas de classe em algum momento. Um garoto se aproximou de Rino com um sorriso sinistro e disse: "Eu não sabia que você estava com Yuri. Estou de olho em você desde o ensino médio. Depois que matarmos Yuri, vamos lidar com você. Mas, por enquanto, não interfira na luta ou isso não será bom para você." Rino ficou assustada ao ouvir essas palavras e seu rosto ficou pálido, como se ela tivesse visto um fantasma. No momento seguinte, Yuri se colocou entre eles, usando a si mesmo como escudo para proteger Rino do garoto. Sua expressão era séria, diferente de tudo que já tinham visto antes. Eles zombaram dele, dizendo que ele estava apenas tentando parecer legal e que logo estaria implorando por sua vida. Eles até sugeriram que ele poderia evitar o mal se cortasse uma de suas mãos. Um deles riu e ameaçou machucar Reno na frente de Yuri. Yuri se sentiu desconfortável e percebeu que havia algo muito errado com esses caras. Embora eles tivessem problemas de personalidade no início, nunca tinham sido tão ruins antes. Quando um deles atacou Yuri, ele percebeu que não tinha escolha a não ser lutar. Era uma situação de vida ou morte, e ele precisava proteger Reno. Ele decidiu não se conter nessa luta e dar uma lição nesses caras para que eles nunca mais incomodassem a ele e a Reno. Yuri usou sua habilidade fantasma, que é a forma mais elevada de habilidades de defesa. Todos eles tentaram atacar, mas nenhum deles conseguiu acertar um único golpe nele. Eles ficaram chocados com o fato de alguém como Yuri, que era considerado fraco, poder ser tão forte. Yuri usou o Phantom Slash e derrotou todos eles em poucos minutos, deixando-os caídos no chão enquanto ele saía vitorioso. Ele não pôde deixar de sentir alívio e raiva, pensando que estava feliz por ter adquirido aquelas habilidades de defesa. Quanto à besta de 2 cabeças, ela estava apenas inconsciente, e os outros caras ainda estavam vivos. Então ele decidiu deixá-los sozinhos. Rino estava admirado com sua força. Yuri usou uma avaliação precisa para verificar os níveis de habilidade deles e ficou chocado ao ver o quanto eles haviam crescido em tão pouco tempo. Isso preocupava, pois eles poderiam reunir mais membros com habilidades mais fortes e atacá-lo novamente. Lembrando-se de suas experiências anteriores em sala de aula, ele sabia que não era impossível que isso acontecesse,
pois todos o odiavam. Yuri decidiu que era melhor evitar seus antigos colegas de classe o máximo possível. Eles foram ao prédio da guilda para relatar sua missão. Quando abriram a porta, viram a senhorita Pearl sentada lá, parecendo preocupada e rezando por algo. Eles se aproximaram dela e perguntaram se ela estava bem. Ela se desculpou, levantou-se para voltar à sua mesa de recepcionista, mas de repente perdeu o equilíbrio e começou a cair. Henri a pegou em seus braços e evitou que ela caísse. Ele perguntou se ela estava bem, pois seu rosto tinha ficado branco como um lençol. Ela se desculpou novamente, dizendo que não era nada, mas as lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto. Henri e Rina estavam preocupadas porque havia claramente algo errado com ela. Depois que elas conseguiram acalmá-la, ela explicou a situação. Ela as levou para sua casa, onde seu pai estava deitado na cama. O estado de saúde de seu pai havia piorado repentinamente, e a situação era terrível. Eles não sabiam a causa de sua doença. Ela disse que precisavam de um farmacêutico sênior para preparar o medicamento que poderia estabilizar a condição dele. Yuri usou sua avaliação precisa e descobriu que seu pai estava sofrendo de pneumonia por podridão negra causada por uma infecção por toxina mágica. Era uma doença incurável e até difícil de diagnosticar. A senhorita Pearl parecia preocupada e perguntou a ele como poderiam curá-la. Ele usou sua habilidade de artefato mágico para criar um remédio para o pai dela. Ele deu o remédio para a senhorita Pearl e pediu que ela fizesse o pai beber. Ela seguiu as instruções de Yuri. Em poucos instantes, seu pai abriu os olhos e disse: "Posso respirar muito mais facilmente do que antes." A senhorita Pearl ficou muito feliz e começou a chorar de felicidade. Ela agradeceu aos dois e disse que eles sempre poderiam pedir sua ajuda. Depois que elas saíram, Yuri pensou em como seu pai foi infectado por toxinas mágicas em circunstâncias normais de vida. Ele e Rino decidiram investigar mais o assunto para descobrir a verdadeira causa. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.